Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Jesus, o sacerdote fiel. No decorrer dessa semana, tivemos a oportunidade de perceber que Jesus Cristo, ele possui um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão, bem como dos filhos de Levi. Jesus Cristo é apresentado como o sacrifício perfeito, ele é apresentado como o sacerdote perfeito. As razões para isso, elas são variadas, e nós tivemos a oportunidade de poder analisar algumas delas nessa semana. Entretanto, no nosso guia de estudos hoje, há um texto do livro Desejo às Nações, nas páginas 25 e 26, que nos mostra um pouco dessa perfeição e por que Cristo Jesus, ele é tão importante para nós como o sacrifício perfeito e como o sacerdote perfeito. O texto diz assim: o objetivo de Satanás era causar uma eterna separação entre a humanidade e Deus. Entretanto, em Cristo ficamos em união mais íntima com ele do que se nunca tivéssemos pecado. Porque ao assumir a nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais se romperá. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu-o à raça humana. Para assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito para que se tornasse membro da família humana, mantendo para sempre sua natureza humana. Essa é a garantia de que Deus cumprirá sua palavra. Deus assumiu a natureza humana na pessoa de seu Filho e levou ao mais alto céu, e o levou ao mais alto céu. O Eu Sou é o mediador entre Deus e a humanidade. Colocando a mão sobre ambos, o céu está abrigado na humanidade e ela é envolvida no coração do amor infinito. Um texto fantástico. Nesse texto nós somos chamados à atenção de que o pecado trouxe um problema que era indissolúvel. O céu estava para sempre separado da terra. O pecado levantou um muro que separaria para sempre a humanidade de Deus. E isso foi um plano bem pensado do diabo. No livro Deserto da Tentação, a senhora White ela vai mencionar que Satanás pretendia envolver Adão e Eva no seu pecado, na sua rebelião, colocá-los em desacordo com Deus, Adão e Eva possuindo o poder de se reproduzir, ou o dom da reprodução, e aqui no nosso planeta tendo a árvore da vida, ele pretendia agora ter acesso à árvore da vida junto com eles, porque não se engane, o diabo é mortal, ele não é imortal. Ele é mortal. Ele depende do poder de Deus para sobreviver. Por isso você percebe a insanidade da rebelião. Um ser que depende de Deus para viver, se rebelar contra ele. Se fosse possível, o que não é, fazer com que Deus deixasse de existir, o diabo também deixaria. Porque o diabo depende do poder de Deus para viver. Ele ainda não foi destruído por causa da misericórdia de Deus para com os pecadores. Para que a rebelião seja desmascarada de forma total e completa e as suas intenções mostradas diante de todo o universo. Então, agora, pense nisso. Quando o diabo conseguiu envolver Adão e Eva na sua rebelião, ele pensou, agora eu estou com a minha vida garantida, porque ele pretendia, através da humanidade, se reproduzindo a cada dia mais e tornando-se também imortal, vivendo para sempre, por causa do fruto da árvore da vida que havia sido facultado ao ser humano, ele agora pretendia ter acesso também, perpetuar, portanto, a sua existência sem depender de Deus e fazendo com que agora o ser humano se multiplicasse, aumentando o seu exército, até que ele conseguisse fazer com que a rebelião saísse do nosso planeta e se espalhasse por todo o universo, destronando o próprio Deus. Quando Cristo Jesus, para encarnar, ele vem até o Jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, a primeira coisa que ele diz é para a serpente:
é para o diabo. Você quer que o ser humano seja seu aliado? Pois bem, estou colocando inimizade entre você e a mulher. Nunca haverá essa parceria que você quer. Nunca. Eu vou colocar aversão no ser humano em relação a você. E mais do que isso, da mulher vai nascer um descendente que vai te esmagar a cabeça. Antes de morrer, você ainda vai picar o calcanhar dele. Mencionando o que aconteceria com Cristo Jesus. E mencionando que Deus se tornaria carne. Ele se tornaria um de nós. Então agora, o ser humano pecador, destinado à morte eterna, envolvido na rebelião, ele tem um problema sério. Ele não vai viver para sempre, como o diabo pretendia que ele vivesse em pecado. Por quê? Porque o caminho da árvore da vida foi fechado para o homem pecador. Foi colocado um anjo com uma espada de fogo, guardando o caminho da árvore da vida. Não havia mais acesso à árvore da vida para o ser humano pecador. Agora, Cristo Jesus, ele teria que vir. Ele assumiu a humanidade, não de um jeito, como se fosse uma roupa que você veste e depois tira. Não, não é assim. Ele misturou a sua essência divina com a essência humana de um jeito que nunca vai ser separado. Nunca vai ser separado. Ele será sempre Deus e sempre homem, por toda a eternidade. E por essa razão, ele conseguiu ligar para sempre o céu e a terra. O problema do pecado foi resolvido por ele, como o representante da humanidade, como perfeito. Ele é o nosso representante perfeito. Então, ele resolveu o problema do pecado. E, ao mesmo tempo, no nosso caso, toda vez que nos ligamos a ele, pelos mesmos laços da humanidade, mas entendendo que ele é aquele que foi dado a nós para resolver o nosso problema, como nosso sacrifício perfeito e como nosso sacerdote perfeito, então ele resolve o nosso problema e nos liga com ele e com o Pai, com o Espírito Santo de um jeito que não dá, não tem como separar. É por isso que o Espírito Santo, ele não pode entrar na nossa vida e trabalhar no nosso coração antes que nós tenhamos um vínculo com Cristo Jesus, antes que tenhamos uma aliança com Cristo. É por isso que o Pai não pode aplicar na nossa vida o plano que foi estabelecido antes do nosso próprio nascimento. Porque Jeremias capítulo 1, verso 5 menciona o plano de Deus para a gente. Antes que você fosse formado no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu tinha te escolhido como profeta das nações. Esse era o plano de Deus para Jeremias. Mas ele tem um plano eterno para nós. Antes do nosso nascimento, ele pensou na nossa existência. Ele pensou numa razão pela qual nós deveríamos viver. Nós somos livres para poder escolher viver isso ou não. Mas o plano eterno do Pai não pode ser colocado em andamento na minha vida antes que eu tenha uma ligação com Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é o elemento da Trindade divina que liga a humanidade à divindade. Quando eu estou embaixo da sua graça, então o Pai agora tem ascendência sobre mim e ele coloca o plano que ele fez para mim em andamento na minha vida. O Espírito Santo, ele entra na minha vida, no meu coração, e ele limpa o meu coração do pecado. E ele começa agora a me transformar em imagem e semelhança de Cristo. Por que de Cristo? Porque ele é o ser humano que representa de forma perfeita o que deveria ser a humanidade. Ele é Deus, mas ele também é homem. Ele liga a humanidade à divindade. Eu quero passar por essa experiência e você. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado porque Cristo Jesus liga a humanidade à divindade de um jeito que não tem como separar. Te peço que a graça de Cristo esteja sobre a minha vida, bem como sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que oram comigo agora. Pois é em nome dele, em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?